3 minutos, pastor Wellington. Eu vou aproveitar então para fazer uma citação do Armínio, na sua obra Uma Declaração de Sentimentos. Ele diz o seguinte: em seu estado pecaminoso e caído, o homem não é capaz de e por si mesmo, quer seja pensar, querer ou fazer o que é, de fato, bom. Mas é necessário que seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições ou vontade e em todas as suas atribuições por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, para que seja capaz de corretamente compreender, estimar, considerar, desejar e realizar o que quer que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito um participante dessa regeneração ou renovação, eu considero que, uma vez que ele é liberto do pecado, ele é capaz de pensar, desejar e fazer o que é bom, mas, entretanto, não sem a contínua ajuda da graça divina. Então, quando nós falamos do sínodo de Dort, e ele perguntou acerca na verdade, uma pergunta acerca da queda. A queda teve um efeito total no ser humano. Total no ser humano. Quer dizer, o homem ele está de fato morto e ele precisa dessa graça preveniente. Então a pergunta é, uma vez que nós não negamos a depravação total, ou seja, nenhum arminiano de fato clássico, o arminiano de coração nega a depravação total. Então, quer dizer, esse é um ponto, um ponto que não precisa ser debatido, na verdade. As obras todas estão aí para provar que nós, de fato, acreditamos na depravação total. E assim somos totalmente dependentes dessa graça preveniente. Então, o reverendo Ricardo que ele perguntou o que seria essa graça preveniente. A graça preveniente, como o nome diz, é uma graça que antecede, uma graça que vem antes. A diferença, ou seja, a graça irresistível que é definida pelos calvinistas é uma graça também que, para que o homem possa fazer, ela vem antes também. Na verdade, um termo também utilizado até mesmo pelo próprio Agostinho. Então, o que é essa graça preveniente? É a graça de Jesus Cristo demonstrada em Cristo através da cruz. Então, essa graça, ela através da mensagem do Evangelho, ela chega, no caso, aos seus ouvintes e, naturalmente, ela realiza os efeitos que a Bíblia diz. Muito bem. Muito obrigado, pastor Wellington. O reverendo Ricardo vai comentar em 3 minutos a sua resposta. O que o irmão descreveu como graça preveniente, basicamente, é a regeneração. A pessoa é uma nova criatura. Só que ela é uma nova criatura simplesmente para dar uma resposta em princípio, sim ou não. Se ela diz sim, aí eu não sei, a coisa se torna consolidada, aí pronto, aí agora você você é simplesmente convertido, porque a nova criatura você já é. Porque se eu era caído em pecado, recebo uma graça então que me dá condições de entender, me dá condições, me liberta à vontade, para que então eu possa dizer sim, porém eu nego, quer dizer, eu cheguei no ponto e regredi. O que me parece muito escriturístico. A Escritura me fala de Deus alterando o meu ser com o propósito claro de que eu faça coisas, de que eu me torne uma nova criatura. E a Bíblia sempre nos descreve uma nova criatura como alguém crente, como alguém que serve, como alguém que está vivendo o Evangelho. Então é muito complicada essa forma de lidar, de querer reunir a queda do homem com a necessidade em que o homem tenha, no fim das contas, o direito de escolha, sendo que no final das contas ele precisa de uma série de equipamentos que não vem dele, vem de fora, e ele nega depois todos esses equipamentos. Quer dizer, eu fiquei numa dúvida. Ele regenerou-se, agora ele pode dizer sim ou não. Aí ele disse não, então ele regrediu daquele estado, então depois disso? Ele retornou à prisão do pecado? Quer dizer, quando é que o homem, ele é livre, depois não é livre? Ele pode dizer, depois não pode mais, porque essa graça o atingiu. Então ela não é preveniente, ela é uma graça por enquanto. Então se você negar, acabou essa graça, você não tem mais essa condição. Deus vai ter que te abençoar de novo com essa graça. Quer dizer, eles aceitam que o pecado realmente acabou com o ser humano. Diante disso, tem que reconhecer que o ser humano precisa de uma mudança interna muito poderosa, mas que só lhe dá uma possibilidade que, no fim das contas, ele retorna para todo aquele estado. Eu não posso conceber que, diante do Evangelho tão maravilhoso, tendo eu o meu entendimento esclarecido por obra do Espírito, e só pelo Espírito eu posso entender as coisas do Espírito, eu não posso conceber que o ser humano olhe para algo, possa compreender o Evangelho e negue o Evangelho. Isso é coisa de morto.
O vivo não, ele responde como vivo. Ué, eu sou vivo, eu raciocino, agora com uma mente liberta do pecado, o pecado não impede mais que eu compreenda o Evangelho, eu estou compreendendo o Evangelho e ele é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quer dizer, na minha opinião, isso acaba enfraquecendo a grandeza do Evangelho. Porque se o sujeito ele pode entender o Evangelho e diz não para ele, eu acho complicado.